Queridos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, nós quando abrimos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós nos deparamos com algumas lições as quais devem nos fazer breves reflexões, principalmente no que tange a nossa vida espiritual, como nós estamos e como também nós enfrentamos os momentos mais difíceis. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para que o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pois é, querido, nessa breve leitura, nós podemos tirar alguns ensinamentos, algumas lições, e alguns exemplos. Primeiro exemplo é que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, o mesmo estava preso, estava aprisionado. E os filipenses, os irmãos, estavam soltos, livres, podendo depois do culto ir para suas casas, ou, como muitos fazem, podendo depois do culto irem a uma pizzaria, ou a uma lanchonete, ou dar um passeio numa praça. Sim, os irmãos aqui de Filipos estavam livres. Poderiam sair do culto, sair da igreja e ir para casa tranquilo. Já ele não, ele estava preso. E parecia que dá assim para entender, parecia que a vida espiritual de Paulo, ela estava muito mais forte, fortalecida de que a dos irmãos que estavam livres. Parece, não é uma verdade absoluta. Digo isso pela forma como ele se expressa, podendo estar se expressando de forma triste, cabisbaixo, desanimado. Afinal de contas, fisicamente ele estava preso, mas espiritualmente ele estava solto. Espiritualmente estando solto, ele teve condições de escrever dessa forma tão interessante quando ele fala: portanto, se há
algum conforto em Cristo, ou seja, se existe entre vocês algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, ou se vocês estão vivendo plenamente em amor, se alguma comunhão no Espírito, ou seja, não é naquela coisa carnal, mas todos vivendo o mesmo Espírito, significa que todos eles, supunha-se que tinham o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Comunhão no Espírito, comunhão como cristãos. Se alguns entranháveis afetos e compaixões. Ou seja, se está havendo entre vocês uma verdadeira comunhão, uma verdadeira compreensão, compaixão, uma verdadeira vida em Cristo, então, por favor, complete a minha alegria, complete o meu gozo, para que eu quero sentir o mesmo que vocês. É como se eu estivesse com vocês aí. Eu não vou nem dizer como se você estivesse comigo aqui na prisão, mas eu com você, com essa liberdade ir e vir que vocês têm, a qual eu não tenho. Mas eu estou feliz e quero também que vocês completem a minha alegria se tudo isso que eu citei para vocês existe realmente. Se vocês apenas não se reúnem apenas por reunir, porque às vezes, irmãos, no meio do povo de Deus, o pessoal apenas se reúne, mas não estão unidos, estão reunidos, mas não estão unidos na fé, no mesmo Espírito. E ele então envia essa carta: complete a minha alegria, eu quero sentir o mesmo que vocês. Não importa se vocês estão aí fora, se eu estou aqui dentro. Se você estiver nesse processo maravilhoso em Cristo Jesus, então compartilhem comigo, porque eu quero sentir também a mesma alegria. Coisa linda, amados. E outra coisa que ele fala importante: nada façais por contenda ou por vanglória, querendo aparecer, mas por humildade. Eu sempre tenho dito, irmãos, que a humildade tem que chegar primeiro do que a pessoa. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é lindo demais. Ou seja, não queiram ser melhores que os outros. Considere que o teu próximo como se ele fosse maior que você. Isso significa você ser uma pessoa humilde, uma pessoa compreensiva, uma pessoa amorosa, uma pessoa simples. Tudo isso é importante fazermos essa avaliação para nós, principalmente nós cristãos, neste momento, a gente para fazer uma reflexão. Porque, irmãos, pensem comigo, às vezes as pessoas só fazem as coisas para poder aparecer, para mostrar que sabe fazer, para mostrar que tem. Tem, posso, faço. E aí ele dá uma lição: nada faças por contenda, por vanglória. Não queiram fazer as coisas para poder aparecer. Ainda que seja uma pregação, um ensinamento, um louvor, uma oração. Quando a gente ora, é Jesus que cura. Quando a gente prega, a mensagem ela é dada pelo Espírito Santo. Quando a gente louva ao Senhor, é Ele que nos dá a voz e a condição de adorá-lo e glorificá-lo. Ou seja, tudo vem dele. Então por que a gente tem que fazer para demonstrar que a gente faz o que a gente é ou o que a gente tem? Então, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E mais,
ter a preocupação não só conosco, mas com os outros também. Existe um ditado no mundo, não é bíblico, claro, é bom informar, que um ditado que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente sabe, na verdade, que existem pessoas que elas, toda a preocupação é com ela mesma. Tudo que ela tem é dela mesma. Tudo que ela faz é para ela mesma. E aí não está se importando com o outro, não está se importando com a vida do outro. E aqui ele deixa uma lição. Imagine, irmãos, uma pessoa está na prisão e escreve: não atente cada um para o que é seu propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros, ou como se encontra outras pessoas. E nós temos essa tendência, mas ele não se colocou como exemplo disso não, irmãos. Embora tenha escrito, embora tenha feito essa carta, ele aqui não se colocou, pelo menos aqui, como alguém, como referência. Não foi isso. Ele se colocou aqui, impressionante, na referência, botou só: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve, né, também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo, ele usa Jesus Cristo como exemplo. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Lindo, né? Muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. Tremendo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então é isso que ele escreve. E mais, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo como forma de servo. Veio da sua glória em forma de Deus, tendo tudo isso, mas ele não. Por que ele se esvaziou? Por que se aniquilou em forma de servo? Para servir. Para servir. Que possamos aprender pela palavra de Deus como devemos nos comportar como verdadeiros cristãos. Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.